Boa noite a todos. É com muita satisfação que estou aqui novamente. Sinto muita falta dessa casa, mas no momento tenho que estar meio ausente. Hoje nós vamos falar um pouco do livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio. A gente está fazendo esse estudo. Esse livro é psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. Ele nos traz vários exemplos, lições de Jesus, para que a gente utilize isso hoje, no nosso dia a dia. Né? Nesta obra, Neo Lúcio nos traz lições de Jesus, mostrando-nos, através de exemplos da vivência daquela época, na casa de Simão Pedro, que podemos alcançar a plenitude da nossa evolução espiritual. Ele vem de uma maneira muito carinhosa nos dar esse exemplo e nos mostrar. Nós vimos o capítulo 1 e 2 deste livro. No capítulo 1, ele nos traz a importância das boas relações no lar. E Jesus traz a mensagem assim naquele capítulo. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira a seu propósito, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Ali nós até conversamos sobre a célula do lar, da família, diante da sociedade. No capítulo 2, eles nos traz a importância do convívio em família, das dificuldades, do que é essencial esse convívio. E Jesus traz assim dentro essa mensagem. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflições ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Então ele mostra que nós viemos dentro desse conjunto familiar para reparar e resgatar dívidas do passado. Mas acima disso, nós viemos para nos aperfeiçoarmos e aprendermos a caminhar junto, na importância da relação familiar e expandindo isso para uma comunidade, uma cidade e um país. Aí hoje nós vamos falar o capítulo 3. O capítulo 3, o título é Explicações do Mestre. Eu vou dar uma lida no capítulo e depois nós vamos conversar um pouco. Eu coloquei o que eu percebi de importante dentro dele. E vou tentar trazer, e busquei isso através de pesquisa, e achei assim super interessante, porque caiu muito para mim. É como eu digo, nós pensamos que as coisas acontecem ao acaso. Não é, é tudo muito bem planejado, tudo bem direcionado pela espiritualidade para o nosso socorro. Eu tive ontem uma situação que cai bem nesse título de hoje. E é assim. Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas. Perguntou Sara, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha acima de tudo o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel
a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quando ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras. Reagiu, interpelada, curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de fraco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples, clara da natureza. Aqui acho que dá para a gente já entender bem, né? Que a gente tem que procurar ter o coração puro para poder receber. Mas aí eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Vamos hoje estudar esse capítulo. Nessa fala de Sara, eu vejo quanto isso nos é semelhante hoje. Eu acho sublime buscar o reino de Deus, mas mostro que sou frágil, que não consigo me desapegar, não consigo perdoar, não consigo desculpar. Aquilo que Sara expôs ali é o que hoje nós sentimos. Buscamos aqui, mas temos dificuldade
de agir. E aí, como Pedro disse, né? Que ele fala, lembra ela da boa vontade que precisamos para trabalhar os ensinamentos de Jesus. A boa vontade que nós temos que ter para trabalhar isso. Nesses comentários de Sara, observamos o quanto nós também nos sentimos assim, com esse desapontamento, quando a gente comete uma ira, que a gente poderia ter trocado ela por uma mansitude, um xingamento que a gente poderia ter trocado por uma boa palavra. Então a gente percebe que nós também, apesar de buscarmos o conhecimento, entendermos todas as mensagens edificantes que nos vêm, a gente ainda tem essa queda. Assim como Sara, que lá disse, eu acho maravilhoso ouvir todas as lições, mas me é difícil, eu não consigo. Estou presa ainda ao passado, às minhas atitudes passadas. Aí eu desejo lembrar de um livro psicografado por Chico, através de André Luiz, No Mundo Maior. E eu busco aqui o capítulo 3, para que a gente faça uma reflexão, né? Para podermos aprender com André Luiz a orientação, né? Quando ele, nesse capítulo, recebeu as orientações do seu orientador Calderaro, onde acredito que vai poder nos trazer uma reflexão nessas falas de Sara sobre fiel aos princípios e ao mesmo tempo de não conseguirmos, né, nos desvincular das dificuldades que trazemos em nossa própria intimidade. Ao examinarmos esse capítulo, vamos ver que André Luiz estava com Calderaro. Ele vira para Calderaro e expressa uma preocupação que ele tinha com aqueles espíritos que estavam ali revoltados, aqueles espíritos ignorantes que estavam perturbados, né? E ele se pergunta assim, por que motivo essas criaturas se mantêm tanto tempo assim nesse hemisfério escuro? Por que eles adiam deliberadamente a emissão da luz? Se eles não se incomodam com o fato de estarem na realidade condenando a si próprio. Então ele tinha essa preocupação ali com o orientador dele, dentro daquela região, olhando esses irmãos em sofrimento e vendo como que eles não fazem nada para si, né? Se mantém ali deliberadamente, né? Como ele diz aqui, o fato de estarem na realidade condenando a si próprio nessa inércia, que na verdade é a fala de Sara, que a gente vai entender que é também a mesma fala de Sara, que ela enxerga lá, mas ela não consegue sair daqui. Ela não consegue dar espaço. Eu entendo qual é o objetivo nosso. Eu entendo aonde está o reino divino. Mas eu não consigo alcançá-lo. Pelo meu orgulho, pela paralisia. E Candelário leva André Luiz, para poder explicar-lhe e dar-lhe o exemplo, leva André Luiz a um hospital, onde André Luiz observa um senhor que estava em uma situação bastante complexa, mas ele estava ali, enquanto deitado na cama do hospital, ele estava sendo
obsediado por um irmão obsessor. Calderaro chama a atenção de André Luiz para a situação desse encarnado, na situação de dificuldade, de revolta, mas ao mesmo tempo também se deixando levar por aquela influência negativa que ali existia. Calderaro vira então para André Luiz e fala: examinemos o cérebro desse nosso irmão encarnado. E ele fala ainda ao André Luiz: nós não vamos nos preocupar com a situação física. Vamos nos preocupar com o campo mental, associado com a criatura e a esse cérebro. Então ele buscou ali com o André Luiz ter a observação desse campo mental desse irmão encarnado ali naquele sofrimento. Vamos considerar essa estrutura, ele comenta com o André Luiz, vamos considerar essa estrutura mental, esse campo mental, como se fosse um castelo de 3 andares. Aí ele fala assim, no primeiro andar, vai ser guardado, ou seja, o primeiro andar é a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivido dos serviços realizados, o hábito e o automatismo. Ou seja, no primeiro andar, nós guardamos, nessa estrutura mental, o nosso passado, as nossas várias reencarnações. Ali nós guardamos lições, tanto positivas quanto negativas, e hábitos que nós fomos adquirindo e se tornando hábitos nessas várias reencarnações. Então, ali nós temos todo um passado de aprendizado que se tornou hábitos, se tornou situações que a gente vivencia sem nem perceber. Essas situações, esses momentos do passado, são de outras vidas. Então, quando acessamos, aí temos o aprendizado do passado, seja qualquer que seja. Vida passada. E aí, se considerando todo esse aprendizado como a irritação, uma pessoa nos irrita, a gente já se expande. Uma pessoa fala de uma determinada maneira conosco, nós já nos irritamos. A gente pede para não falar dessa maneira, falou, pronto, a gente já explodiu. É aí nesse primeiro andar, que está esse hábito que a gente traz das passadas. O orgulho, a incompreensão, a ira, os ciúmes. E isso se torna-se hábito na nossa jornada de vidas e vidas. Aí ele fala do segundo andar. Aí ele fala que nós vamos guardar. O segundo andar, ele é o domicílio das conquistas atuais, onde se ergue e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, o esforço e a vontade. É o hoje. É essa encarnação. Ou seja, nesse segundo andar, é aquilo que nós estamos construindo no presente, nesse momento. É nesse momento que nós vamos trabalhar o esforço e a vontade. É no dia de hoje, aqui, nós encarnados, ou mesmo os desencarnados. Porque quando nós falamos dos dois, os dois são enfermos.
tanto o encarnado quanto o desencarnado. Ou seja, se eu quero fazer alguma coisa do passado infeliz, eu tenho que me esforçar hoje. Ou seja, se eu quero mudar alguma coisa de um passado infeliz, eu tenho que me esforçar hoje. Com a boa vontade, para fazer o melhor. Porque hoje nós estamos fazendo aquilo que no futuro será nosso passado, positivo ou negativo. Então, precisamos nos esforçar e ter a boa vontade para podermos ter essa melhoria. Esse é o segundo andar. Que é aí que a gente fala, a gente pensa que a gente é só nas atitudes ou nas ações. É 24 horas por dia, porque o nosso pensamento é 24 horas por dia. Eu posso, talvez, não me irritar com o que você fez de maneira explícita, mas em pensamento eu estou cheio de ira. Então, a gente tem que se vigiar, a gente tem que buscar. O terceiro andar, diz Calderaro, é a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. O ideal e a meta superior a ser alcançada. Ou seja, no terceiro andar está ali os elementos que nós gostaríamos de fazer para atingir um futuro melhor, para atingir ideais superiores. É aí que nós vamos encontrar o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, na nossa estrutura mental, nós, nesse terceiro andar, estamos buscando aquilo que nós gostaríamos de conquistar. O terceiro andar é aquilo que a gente busca conquistar. É o reino divino. É a evolução espiritual. É a aproximação do Cristo. Dessa vida celestial. Esse é o terceiro andar, é o que a gente busca. Como Sara que disse, é divino, como ela comentou, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Então é nesse terceiro andar que estão essas realizações. É aí que nós vamos encontrar. Então, na nossa estrutura mental, estamos buscando aquilo que nós gostaríamos de conquistar. É o nosso objetivo como cristão espírita. E trabalharmos no molde de Jesus. É alcançar esse reino divino que Jesus propõe para todos nós. Então, esses elementos é com o qual temos que estar sintonizados. Sempre para alcançarmos a proximidade com as leis divinas. Então, quando a gente vem aqui no centro, a gente vem buscar isso. Aí a gente aprende as lições, a gente faz uma leitura psicografada, faz uma leitura do Evangelho, a gente sai daqui mais leve. A gente faz o Evangelho no lar, a gente sente a leveza. A gente sente que a gente está a caminho dessas leis divinas, desse reino de Deus. A gente se sente bem. Mas aí passa um pouco, a gente começa a voltar com a ira. Ambos trazemos. Aí nós vamos voltar aqui para os enfermos, para vocês entenderem um pouquinho, né? Vamos falar de um que estava na carne e o outro que estava fora dela. Ambos
trazem o cérebro intoxicado, diz o orientador de... Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar. Sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de se reerguer, caíram destarde na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências mais animalidades anteriores. Então, aqui a gente percebe que eles ali, diante daquela situação, por aquele sofrimento do passado, eles que almejavam o terceiro andar, vamos colocar aqui para que se entenda, onde seria as leis divinas, o reino de Deus, a felicidade, eles ali despencaram, por mais que se almejassem, que é o que todos nós almejamos, aqui caminhando nessa terra, não tem um que queira falar, não, eu prefiro ir para baixo. Né? Então, almejando, eles despencaram, não ficaram no segundo andar, que é onde vem a vontade e a boa vontade, que ali eles poderiam se reconectar, se perdoar, se modificar, porque é o presente, é o hoje, despencando em suas vibrações para o primeiro andar, aonde estão as sensações mais animalescas, aonde eles por si só, por livre arbítrio, acabam sofrendo. Então, aí a gente puxando isso, voltando para a fala de Sara, observamos que ela falou: eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Entendem que aqueles dois que estão ali, eles também almejavam, desejavam, mas estavam ainda muito presos às velhas normas, aqueles vícios das vidas passadas que se tornaram um hábito na vida deles. Os desacordos deles, os sentimentos de vingança, de raiva, de ódio, veio e se tornou hábito. E eles não tiveram a boa vontade e a força de poder fazer a mudança no hoje. Porque não é fácil. É como a gente diz, não vai ser do dia para a noite. Mas como disse aqui Alderário, hoje a gente está preparando o passado de amanhã. Porque hoje nós estamos colhendo o passado de ontem. Hoje nós estamos preparando o passado de amanhã. Para amanhã, quando nós viermos, não temos lamentações do que vamos passar, porque estamos colhendo o que hoje plantamos. Então, aí voltando à fala de Sara, que ela diz: eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Inicialmente, ela disse assim. Ela disse assim inicialmente lá no texto: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Então, nós deduzimos que nesse momento, quando ela comenta isso, Sara está no terceiro andar. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime.
Então ela está ali, ela está trabalhando para aquilo, ela está naquele terceiro andar buscando aquilo, acreditando ali, né? Sentindo essa energia daquele terceiro andar. Quando falamos do reino de Deus nas nossas vidas, nos traz alegria, paz. Como eu disse aqui, quando a gente vem aqui, ouve uma palestra, lê um livro psicografado que traz uma história que nos edifica, a gente se sente bem. A gente sai daqui depois do passe leve, parece que nós estamos flutuando, né? Mas aí, quando a gente chega ali na esquina, no semáforo, um fecha a nossa frente no carro, a gente está a pé, um passa e não espera que nós atravessamos a rua, a gente se irrita, esbraveja. Aí, daquele terceiro andar que a gente está quando saiu daqui, a gente cai para o segundo ou despenca para o primeiro. Então, ela está buscando ali, ela quer chegar ao reino de Deus, ela está buscando essa melhoria. Nós também, quando estudamos, como eu disse, aí ela diz assim: eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Ela mostra, e olha que interessante, às vezes a gente também é assim. A gente busca e a gente deseja melhorar. A gente deseja, através de todo o conhecimento que a gente adquiriu, através das leituras, através dos estudos, através das palestras, através do que os outros nos passam, a gente deseja caminhar nesse sentido do Cristo. Mas aí a gente se pega preso aos velhos hábitos. E eu falo isso de experiência. Falei que hoje essa lição caiu muito para mim. Ontem, eu com meu pai, ele conversando com a minha irmã, a conversa me magoou, né? Aí eu já fiquei sério, já não quis conversar. E quando me perguntava alguma coisa, era resposta seca e rápida. Isso causou nele também um aborrecimento. Causou nele uma tristeza do que eu fiz. E aí eu percebi, hoje, terminando minhas pesquisas, que ali eu estava. Ontem eu estava focado em montar palestra. Estava ouvindo, pesquisando, ouvindo outras palestras, e eu estava me sentindo tão feliz no terceiro andar, e pensando, nossa, eu tenho que passar essa mensagem que chegue bem ao coração de cada um. E aí, de repente, eu caí do terceiro, passei pelo segundo e despenquei no primeiro. E aí eu comecei a perceber o quanto esse primeiro andar, eu tenho desses vícios, desses mau hábitos, dessa ira, desses ciúmes. E aí eu percebi que eu tenho que ter a boa vontade e a força de modificar isso, para que amanhã, esse meu hoje que será passado, eu não tenha tanto que resgatar. Aí quando a gente fala, né? Quando ela fala, eu desejaria, aqui eu vou ler, porque é bem compridinho. Ela fala assim: eu desejaria ser fiel e semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros.
Sou apegada aos meus bens e ciúmes, e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Ali ela mostra que ela gostaria de ter o esforço e a boa vontade. Mas também ela está ainda apegada a esse passado. E aí, tanto que Pedro diz para ela, né? Olha, precisa atuar com boa vontade para a gente poder alcançar as coisas. Aí, quando ela fala do desejo, ela fala desses de não perdoar, ela perde a oportunidade de melhorar. Quando ela não consigo perdoar. E aí eu também percebi que eu sou assim, na maioria das vezes, caindo para o primeiro andar. Então essa lição de hoje, e aí quando ela continua, que aí eu me peguei bem nessa primeira fala de Sara, porque eu achei interessante, justamente com esse exemplo do livro, que fala dos 3 andares. Eu achei isso que cai na lição fundamental. Então me atire só essa fase para que a gente pudesse explicar hoje. Mas o restante do capítulo, que quando Jesus, né, fala qual é o serviço fundamental da sua casa, e ela diz criação de cabras, e ele pergunta como procedes para conservar o leite, ela diz, Senhor, antes de qualquer providência, precisamos limpar o vaso, ele precisa estar limpo para que receba, para que não traga azedume. Aí o Cristo nos traz ali de uma forma tão caridosa, mostrando-nos o livre-arbítrio e a misericórdia e o amor infinito dele para conosco, ele traz, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o nosso coração, se nós não purificamos, não adianta as lições. Porque ali, quando elas caem, elas se transformam. Que aí ele diz, se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com a sujidade do íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. E aí ele ainda nos mostra que, desde Moisés, todas essas lições vieram e ali também não estavam preparados. Mas ele traz nesses ensinamentos que a gente tendo vontade, boa vontade e força, a gente consegue. E aí ele nos traz um exemplo magnífico do lírio, que ele diz, o orvalho num lírio alvo é diamante celeste. Então você imagine o orvalho num lírio branco que traz uma luz. Mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Você imagina uma estrada de terra com um orvalho nela. Vira lama. Não te esqueça dessa verdade simples que a natureza lhe traz. Então, o quanto você vai receber esse orvalho dentro de uma terra ou de um lírio? O quanto você vai se esforçar? O quanto você quer preparar o seu passado de amanhã para que ele seja uma evolução para você? Então, não é fácil, mas que a gente tenha esse exemplo do livro de André Luiz, psicografado por André Luiz, que nos traz esse ensinamento do orientador de André Luiz, Calderaro, né?
para a gente levar isso para a nossa vida. Que a gente observe esses 3 andares da nossa consciência mental. Para que a gente trabalhe. Esse livro é magnífico. As lições são fantásticas. E que a gente possa absorver. Tanto nós aqui encarnados que estamos nessa jornada, quanto os nossos irmãos que estão desencarnados. Que eles entendam que é preciso a gente trabalhar cada dia para a gente poder vencer um vício ou um mau hábito. E ali na frente a gente ir melhorando até que a gente atinja a proximidade dessas leis divinas. Então, gratidão a todos, gratidão à espiritualidade maior pela oportunidade de Deus estar aqui, de eu ter estudado isso. Perdão pelo meu relaxo, porque eu fiz muito rápido essa palestra e me senti péssimo quando eu vim para apresentar, no sentido de que eu não estava não preparado para a palestra, mas a fiz assim muito corrida. Mas ela foi fundamental, porque eu acho que ela veio na hora, por tudo que eu passei, por tudo que eu estou passando, ela me mostrou o quanto eu tenho que me melhorar. Então, gratidão a todos e à espiritualidade maior.